Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Só um minutinho a gente já começa. Tranquilo, professor. Professor, só uma informação, tem um aluno, Bruno, que ele está com problema na na atualização do computador dele, pediu para atualizar, está atualizando, tá? Ah, tá ok. O Bruno Carneiro, aluno nosso. Tá. Pessoal, então vamos lá. Não sei se eu tinha falado para vocês, mas hoje ainda não vou passar caso prático. Eu vou explicar algo que vai envolver vocês aí na questão do relatório de audiências, né? Então, a gente vai fazer algumas explicações aqui a respeito de rito no processo de trabalho e vai fazer algumas explicações aqui a respeito de rito e basicamente de audiência, né? E de questões relacionadas ao oitivo de testemunha no que tange à produção de prova, a intimação da testemunha, enfim, esse tipo de coisa. Bom, primeiramente, né, a gente tem que citar algo que eu não sei se vocês lembram nas aulas de processo do trabalho. E como no Código de Processo Civil, aqui na nossa gloriosa Justiça do Trabalho, nosso direito do trabalho, nosso processo de trabalho, nós também temos a figura, vamos dizer assim, né, ou o processo dividido, talvez essa seja uma expressão, dividido em ritos, né? Então, nós temos 3 ritos da Justiça do Trabalho, ou no processo do trabalho, nós temos 3 ritos. E nós temos 3 ritos, um deles é algo que é de uma lei de 1974, se não me engano, 73, que é a lei da assessoria jurídica dos sindicatos, e os outros 2 ritos são mais atuais, um rito mais atual, da época de 2000, e um rito que já existia ali com o advento da CLT. Então, olhem só, nós temos 3 ritos, né? Um deles, como eu disse a vocês, é um rito que caiu muito em desuso, a gente não vê ações tramitando por esse rito, por uma especificidade muito grande, né? Por uma, vamos dizer assim, por uma questão de que o advogado, de certa forma, não gosta de manejar os recursos nesse rito, porque esse rito ele acaba que nos impede, né, de discutir certas matérias. Ou não é que acaba de nos impedir de discutir certas matérias? Fazendo uma correção no que eu estou dizendo. Na verdade,
ele acaba nos tolhindo de manejar certos recursos e discussões nesses recursos. Porque esse rito, a bem da verdade, ele é um rito que ele é limitado para a discussão de uma matéria constitucional. Só que não é somente por esse aspecto que ele cria uma certa limitação, e por isso que as partes e os advogados não optam mais por esse rito. É lógico que, na realidade, optar ou não por um rito não seria uma escolha do advogado, como no processo civil. Seria uma escolha do próprio valor da causa. Seria uma escolha própria relacionada ao valor da causa. De que maneira? À medida que eu atribuo o valor da causa de uma ação, eu vou estabelecer o rito dessa ação. Então, não seria uma escolha dos advogados. Mas, na prática, de certa forma, vira uma escolha dos advogados. Obviamente, vira uma escolha dos advogados, porque há uma questão que a gente tem que verificar. Quando eu faço a minha petição inicial, e eu sei quais são os ritos e procedimentos da Justiça do Trabalho, eu sei como aquele processo vai desenrolar. Eu sei qual o caminho que aquele processo vai fazer. Eu sei qual o trilho que ele vai passar. Eu sei quanto tempo, talvez, ele vai demorar. E o mais importante, eu sei que se de repente tiver uma matéria fática para eu alegar, se eu tiver que produzir prova, e talvez seja uma questão muito discutível, ou a prova ela é muito duvidosa, ou a prova ela precisa ser avaliada com mais cautela, eu posso estar tolhido, dependendo do rito que eu escolho, a discutir essa prova. Me parece, um tanto quanto, se eu falar isso para vocês, alguém pode achar estranho, falar, professor, mas como assim você só discute matéria fática e probatória em primeira instância? Dependendo do rito, sim. Que é esse rito que está em desuso, vamos dizer assim, que é esse rito que os colegas, que os advogados, que ninguém mais utiliza, né? Que não é que não utiliza, volto a repetir, o rito está atrelado ao tamanho do valor da causa. Só que quando a gente distribui a ação, e agora com a reforma trabalhista, nós somos obrigados a liquidar os pedidos. Professor, mas então isso significa que eu, liquidando os pedidos, eu tenho que necessariamente fazer cálculos? Sim, né? É óbvio que no exame da ordem, todos os exames da ordem que eu vi, desde então, todos, absolutamente todos, eles sempre colocam, quando cai petição inicial, eles fazem uma ressalva lá. O candidato não precisa liquidar os pedidos. E ele não faz isso despropositadamente. Ele não faz isso por um mero capricho, ele não faz isso porque, enfim, né, por uma questão desligada, vamos dizer assim. Ele faz isso porque a interpretação da Lei 13.467 de 2017, com a reforma trabalhista, exigiu dos advogados trabalhistas que, mesmo dependendo, qualquer que seja o rito, né, agora, que quantifique o valor da causa, ou que quantifique, não o valor da causa, melhor dizendo, mas os pedidos em si. Então, olhem só, e vai ficando mais claro isso que eu estou falando para vocês. Então, o que acontece? Quando nós ingressávamos com uma ação antes na Justiça do Trabalho, a gente pensava assim, bom, eu vou ingressar com uma ação, vou fazer uma petição inicial e vou dar uma liquidada por aproximação. Isso é bom? Isso é obrigatório, professor, antes da reforma trabalhista? Não, não era obrigatório. Só que chegava em primeira audiência, né, o juiz abre a audiência com uma tentativa de conciliação. Você está pedindo lá horas extras, diferença de adicional noturno, intervalo para almoço ou janta, DSR, diferença salarial,
Você tem dois caminhos como advogado trabalhista, como advogado que está entrando com o processo pelo reclamante. O primeiro caminho é que toda vez que você for ajuizar uma ação, você vai ter que necessariamente contratar alguém para fazer cálculos, se você não consegue fazer os cálculos. O segundo caminho é você fazer os cálculos por aproximação. Não precisa ser cálculos exatos, até porque você não tem os documentos todos, você não tem os recibos, você não tem os cartões de ponto, então seria humanamente impossível você aprontar cálculos exatos. E o terceiro caminho, você fazer o cálculo através de programas. Existem diversos programas na internet que facilitam a pessoa a preencher assim as informações e o próprio programinha faz cálculo trabalhista. Mas há necessidade, antes da reforma trabalhista, não havia necessidade de eu, dependendo do rito, não havia necessidade de eu apontar os valores em cada pedido. Então, o que a gente fazia? Alguns advogados faziam. Não era muito minha prática, mas o que o pessoal costumava fazer? O pessoal ia lá e escrevia lá: requer o pagamento de horas extras além da 8ª hora e da 40ª semanal. Requer o pagamento de 13º salário. Aí colocava assim: requer o pagamento de horas extras e adicional noturno, a ser apurado em liquidação de sentença. Requer o pagamento das verbas decisórias, aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, a ser apurado em liquidação de sentença. Requer o pagamento da diferença salarial com as integrações das demais verbas, a ser apurados em liquidação de sentença. E, no final, a gente calculava lá qual que é o rito ordinário. O rito ordinário é aquele que supera, é igual ou superior a 40 salários mínimos. Então, hoje o salário mínimo está R$ 1.100, a gente está falando de 40 mil, 40... Deixa eu fazer o cálculo aqui, agora me perdi. A gente está falando de 44 mil, é isso? Vamos ver aqui. 44 mil reais. Então, o advogado ia lá e colocava, dar-se o valor da causa de 44 mil. E aquilo ia pelo rito ordinário. E, pedido a pedido, ele não quantificava. Ele só colocava apurar a liquidação de sentença, apurar a liquidação de sentença, apurar a liquidação de sentença. Antes da reforma trabalhista, o judiciário não criava problema com relação a isso. Sua petição passava. Só que você, como advogado, você tinha que saber os pedidos pormenorizadamente. Você não precisaria colocar na petição inicial, mas os valores você teria que saber. Não porque teria que saber porque alguém te obrigasse a saber. E como é que você ia sentar numa mesa de conciliação e o juiz da trabalhista é obrigado a abrir audiência com tentativa de conciliação se você não liquidou os valores dos pedidos? Como é que você vai mensurar, num determinado momento da audiência, qual o valor, se a proposta está boa ou se a proposta está ruim, se você, de repente, achou que sua testemunha não fez uma boa prova de um determinado pedido e, de repente, a reclamada fez uma proposta de acordo e você não tem condições de falar para o seu cliente, ó, pega o acordo porque sua testemunha não provou X, Y e Z e talvez você não ganhe nem isso que a reclamada ofereceu. Então, na prática, você tinha que procurar um meio de fazer esse cálculo, mas não obrigatoriamente, pedido a pedido, liquidar os pedidos, apontar valores. A reforma trabalhista, isso para o rito ordinário, que é igual ou superior a 40 salários mínimos. A reforma trabalhista veio com um dispositivo dizendo que agora é obrigado a liquidar os pedidos. No rito sumaríssimo, tal exigência já existia. Eu vou mostrar o artigo do rito sumaríssimo para vocês. Então, tal exigência já existia, que você liquidasse pedido a pedido. Acontece que, hoje, se você tem rito sumaríssimo ou rito ordinário e, de repente, não liquida pedido a pedido, só atribui o valor da causa, o juiz julga seu processo sem resolução do mérito. Ou ele te intima para você aditar a inicial ou emendar a inicial para liquidar os pedidos. Bom, mas eu dei toda essa volta para falar de liquidação de pedidos, enfim,
para dizer duas coisas importantes. Primeiro que, como no processo civil, quem fixa o rito que vai se seguir o processo é o valor da causa. E o valor da causa é a consequência matemática, vamos dizer. É o resultado da soma de todos os pedidos, né? E dali você tira o valor da causa. Bom, e aí, eu já disse a vocês, e volto a repetir, quando o valor da causa é igual ou superior a 40 salários mínimos, então, quando ele é igual ou superior a 40 salários mínimos, hoje R$44.000, ele é do rito ordinário. Quando o valor da causa ele é igual ou superior, né? Ou superior, ele é igual a 2,1 salários mínimos. Salários mínimos. Ou superior a esse valor, né? Até 39,9 salários mínimos, eu tenho o rito sumaríssimo. Então, meu valor da causa bateu 44.000 ou mais, rito ordinário. Meu valor da causa deu R$2.300 e foi até 39.900. 999. Não, 39.999 não. Vamos mudar aqui o exemplo. E se ele foi aqui, ó, até 44.000, foi até 43.999. Então, esse rito aqui, olha, ele é inferior a 40 salários mínimos e ele é superior a um rito que está para trás de 2 salários mínimos aqui. Que é aqui, olha, aqui é salários mínimos. Desculpe a minha letra, mas é que eu estou fazendo com o mouse. Esse rito aqui é o rito sumaríssimo. Então, o rito ordinário é igual ou maior a 40 salários mínimos. Rito sumaríssimo, ele é inferior a 40 salários mínimos, mas superior a 2 salários. Então, ele é inferior a 40 salários mínimos, mas superior a 2 salários. E abaixo de 2,1 salários, né? Abaixo de 2,1 salários ali, ó, se for igual a 2 salários, ou menos de 2, 1,8 salários, dependendo do valor da causa, por exemplo, 1.800, alguma coisa nesse sentido, a gente tem um rito sumário. Tá? Então, o sumaríssimo e o sumário, eles são diferentes. E aí, volto a repetir, quem vai ditar qual é o rito é o valor da causa. Mais do que igual ou superior a 40 salários, rito ordinário. Inferior a 40 salários mínimos e superior a 2 salários mínimos, rito sumaríssimo. Igual ou inferior a 2 salários, rito sumário. Beleza. Então, nós temos os 3 ritos aqui estabelecidos no processo do trabalho. O rito é como se vai conduzir o processo. Quais os caminhos que ele vai percorrer? Bom, se eu penso nessa perspectiva, aí eu penso numa estrutura, de uma forma de pirâmide, né? Então, assim, olha, eu tenho aqui uma forma de pirâmide como se fosse o Poder Judiciário. Aqui eu tenho o TST, que é o órgão de competência da Justiça do Trabalho. Aqui eu tenho os 24 TRTs no país, né? E aqui eu tenho as varas do trabalho, certo? Bom, o rito é importante para me dizer qual o caminho que o processo vai percorrer. Então, de repente, ele pode percorrer todo esse caminho aqui e parar, inclusive, no Supremo, no STF. Pode parar, inclusive, no STF, se depender da matéria constitucional, né? Agora, tem rito aqui que eu não consigo facilmente chegar no TST. Ou tem rito aqui que eu consigo chegar no TST até, óbvio, né? Mas eu não consigo alegar matéria no TRT. Eu só consigo daqui para o TST quando for matéria constitucional.
Então, olhem só a importância de se estabelecer o rito, né? Porque eu sei qual o caminho que o meu processo vai recorrer, ou qual o caminho que o meu processo vai percorrer, e quais são os recursos e as medidas cabíveis naquele rito. Então, vejam só, o rito sumário, que eu estou dizendo desde o começo da aula, que tem um rito que caiu em desuso e que ninguém praticamente usa, é lógico, mas, professor, quem determina o rito não é o valor da causa? É. Mas se eu sou advogado, por que eu vou deixar o meu processo cair no rito sumário? Se eu tenho que liquidar os pedidos por aproximação ou por estimativa, melhor dizendo, porque eu não detenho os documentos da empresa, eu não detenho cartão de ponto, eu não detenho todos os olerites, o empregado, de repente, não é obrigado a guardar todos os olerites, como é que eu vou fazer um cálculo exato de quanto é devido? Eu não tenho como fazer esse cálculo. Então, se o cálculo é por aproximação, eu coloco um cálculo maior nos meus processos, para que de maneira que eu não caia no rito sumário. De maneira com que eu não caia no rito sumário. Mas por que disso, professor? Porque o rito sumário ele é limitado. E por isso que a gente não vê processo rodando no rito sumário. Hoje, o valor da causa do rito sumário poderia ser só R$ 2.200, que é o valor de 2 salários mínimos. Então, por exemplo, eu estou com uma questão aqui de horas extras. E o cara trabalhou 2 meses. E eu calculo as horas, e ele procura o advogado calcula as horas extras em R$ 1.500. Ele pode entrar com ação, e se ele postular o valor da causa em R$ 1.500, esse processo vai cair no rito sumário, porque está dentro de 2 salários mínimos. Aí ele vai para a audiência, e na audiência tem uma dinâmica de prova testemunhal e documental, e aquele advogado, tanto quanto revoltado, perdeu a ação porque o juiz não avaliou a prova corretamente. Vamos dizer que a prova era documental e a prova era testemunhal. O juiz não avalia a prova da maneira correta, né? E ele, um tanto quanto revoltado, fala assim: bom, eu perdi, a ação foi improcedente, mas eu tenho uma matéria para alegar aqui, que é fazer o revolvimento no recurso ordinário. Eu tenho uma matéria para fazer o revolvimento de fatos e provas. E eu vou fazer um recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, o nosso aqui é o da 15ª região, que é Campinas. Eu vou fazer um recurso ordinário para lá, alegando que a testemunha falou X, Y e Z, alegando que os cartões de ponto demonstram horas extras feitas e não pagas, os olerites não têm horas extras. Tudo bem, só que, infelizmente, quando você atribuiu o valor da causa, você atribuiu o valor da causa de 2 salários. E 2 salários caiu no rito ordinário. E no rito ordinário, você não pode manejar recurso de recurso ordinário alegando matéria fática. Então, vejam só, a importância de você saber quais são os recursos, porque numa dessa aqui, você caiu numa armadilha. De repente, seu cliente realmente tem direito, o juiz comeu uma bola, ou então não avaliou a prova de forma correta. Enfim, algo que acontece que às vezes sai do nosso controle. Então, qual que é a técnica? Não é uma técnica propriamente dita. Bom, se o juiz ele exige o cálculo dos pedidos, mas não exige esse cálculo de forma permorizada, ou melhor dizendo, um cálculo correto, porque é impossível o reclamante fazer isso, ou o advogado reclamante, porque ele não tem todos os documentos, não tem os cartões de ponto, não estão em posse dele, enfim. Você nunca vai ter condições de ir na inicial fazer... nunca não, né? A não ser que você tenha os documentos originais da empresa, que será muito difícil. Mas imaginemos que você, nessa perspectiva, você está lá e aí você tomou ação de improcedência, você tinha feito um cálculo por aproximação, então qual que é a técnica ou qual que é a dica, vamos dizer assim, né? Porque se você sabe que o rito é o rito sumário, então por que você
escolheu esse rito. Então, dá uma engordada lá no seu pedido. Dá uma engordada no seu pedido. Em vez de você calcular 1.500 de horas extras, joga lá 2.300, 2.200. 2.200 não dá, porque dá rito sumário. 2.300 reais. Porque aí você sabe que ele vai cair no rito sumaríssimo, e no rito sumaríssimo você não tem essa perspectiva, você não tem a chance do juiz não avaliar as provas corretamente, e você pode rediscutir a matéria novamente no Tribunal Regional do Trabalho. Então, olhem só, isso é interessante a gente descobrir qual é o rito para saber como que vai se portar a nossa ação dali para frente. Mas eu não acho tão importante eu tecer mais documentos sobre rito, mais documentos, mais comentários sobre rito, o rito ordinário especificamente, o rito ordinário, não, desculpa, o rito sumário, o sumário especificamente, porque eu não vi caindo nada de rito sumário no exame da ordem. E creio que ele não vai ser pedido, creio que ele não será pedido, porque uma petição inicial, geralmente, no exame da ordem, porque, vejam só, para o examinador colocar um rito sumário, ele vai ter que colocar um problema muito pobre. Ele vai ter que colocar um caso prático muito simples, que envolva um pedido, e um pedido simples, de repente uma multa do 477 por atraso do pagamento das verbas decisórias. E aí todo mundo passa, né? Então, eu acho que realmente algo pelo rito sumário ele não vai pedir, né? Ele não vai cobrar isso em exame de OAB. E na carreira, na vida prática, eu volto a repetir o que eu estava falando. A gente costuma não deixar que o valor da causa fique em rito sumário, porque a gente não quer ter a possibilidade de ser tolhido no recurso ordinário, numa discussão em recurso ordinário. Então, como o cálculo é feito por estimativa, e os juízes sabem disso, não tem problema nenhum, você dá uma engordada no cálculo. Uma técnica que tem, por exemplo, se você pede R$ 1.500 de horas extras, você coloca honorários de sucumbência de 30%. Então, 30% mais 1.500, aí você calcula para ver se vai passar os R$ 2.100. Aí já está valendo. Então, seu processo não vai ser pelo rito sumário. A lei que regulamenta esse rito, só para nós termos uma ideia aqui, para vocês verem que a lei ela ainda existe, ela é de 1970, a lei que regulamenta esse rito é a mesma lei que fala da assistência dos sindicatos para os seus assistidos ou para os seus sócios. Mas olha só, essa lei ela vem aqui e trata aqui, ó, nos processos perante, ela é de 1970, tá vendo? Ó, dispõe sobre normas de direito processual do trabalho. Nos processos perante a justiça, observação aos princípios estabelecidos nessa lei. Nos dissídios individuais, lei, sempre quando vocês verem na CLT a expressão dissídio individual, ela está fazendo a referência à ação trabalhista ou reclamação trabalhista. E por que ela usa a palavra dissídio? Porque ela distingue o dissídio individual de dissídio coletivo, que é a expressão que ela usa para todos os tipos de ação coletiva. Todos os tipos não, mas das ações coletivas de discussão de categoria. Então, por isso que ela acaba fazendo esse contraponto de dissídio individual e dissídio coletivo. Mas eu poderia dizer para vocês categoricamente que dissídio individual é igual a ação trabalhista ou reclamação trabalhista, tá? Então, assim, ó, proposta a conciliação, todo o processo, seja ele do rito sumário, do rito sumaríssimo ou do rito ordinário, começa a audiência com uma abertura de tentativa de conciliação, não havendo acordo, o presidente da junta ou o juiz, antes de passar a instrução da causa, a produção de provas da audiência, fase de instrução, fixar o valor para determinação de alçada, se este for indeterminado no pedido. Em audiência, ao se reduzir razões finais, poderá qualquer das partes impugnar o valor fixado. Ao pedido de revisão, aí tem alguns procedimentos. Ó. Quanto o valor fixado para a causa, na forma deste artigo, não atender 2 vezes o salário vigente na sede do juízo. Ó. Esse daqui que marca o rito até 2 salários.
Aí tem outras coisas aqui, ó. Os exames periciais serão realizados por perito único designado pelo juiz, que fixará prazo, e uma série de outras coisas. Mas o que é importante aqui para nós decorarmos? Primeiro, para nós sabermos, né, antes de decorar. Primeiro é a questão de que são 2 salários. O resto, na prática e na realidade, é tudo igual. É tudo igual. Só muda na perspectiva de recursos. Só muda na perspectiva de recursos. E aí eu vou explicar para vocês. Olhem só, quando a gente está convivendo hoje com essas questões de judiciário trabalhista e com essas questões de rito e processo, a gente tem que pensar nas fases recursais também, né? A gente tem que pensar nas fases recursais. E aí eu diria aos senhores o seguinte, quando eu estou com o rito ordinário, eu não consigo, e eu já informei ali, até no exemplo que eu desenhei no quadro, eu não consigo fazer recurso para fazer reexame de fatos e provas. Eu só consigo fazer um recurso alegando ofensa à Constituição Federal. Então, vejam só, naquele exemplo que eu dei a vocês, o problema do cara foi uma má avaliação da prova pelo juízo. E ele queria recorrer em recurso ordinário para que o tribunal revesse as provas. E ele ficou tolhido, acabou com essa possibilidade dele, porque não tem mais como ele fazer isso, haja vista que o rito não lhe permite essa discussão novamente. Só lhe permitiria ofensa direta à Constituição Federal. E aí é muito difícil, obviamente, você pegar um processo cuja sentença faz uma ofensa direta e literal à Constituição Federal, né? Então, assim, por isso que esse rito caiu no desuso. E por isso que, no meu entender, o examinador da ordem elimina esse rito. Até porque, numa peça prática, ele não vai falar para você qual é o rito, mas pode ser que ele pergunte. Pode ser que ele pergunte, né? Até porque ele já andou colocando lá nas questões, nos problemas, a seguinte colocação. Olha, é o seguinte, não precisa liquidar, porque ele sabe que tanto o rito ordinário quanto o rito sumaríssimo, não sumário, agora, do sumaríssimo já exigia, agora o rito ordinário exige a liquidação dos pedidos por pedidos. Aí uma outra coisa que é importante dizer é o seguinte, o recurso ordinário, e a gente vai ver isso, vai fazer peça de recurso ordinário, o recurso ordinário, ele é um recurso igual à apelação no processo civil. Tem a mesma natureza, tem a mesma essência, igual à apelação. E vocês sabem que recurso para o Tribunal de Primeira Instância, né, de segunda instância, desculpa, para um Tribunal de Segunda Instância, ou um Tribunal Regional do Trabalho, como uma apelação para o Tribunal de Justiça, por exemplo, ele pode, o tribunal, rever todos os fatos e provas. Todas as provas documentais e fáticas e depoimentos de testemunha, ele pode rever isso no recurso ordinário. O que acontece só, e tem até um princípio que trata disso, mas eu vou fazer um desenho que eu acho que é melhor, vamos dizer assim, tem um princípio que trata disso, quando você tem um recurso ordinário, o judiciário, ou esse Tribunal Regional do Trabalho, ele pode reavaliar todas as matérias fáticas, todos os depoimentos e as provas documentais, e dar a decisão dele, desde que seja fundamentado. Então, a gente tem, nessa perspectiva do recurso ordinário, isso eu vou acabar falando para vocês, tem um doutrinador que diz que é como se fosse, o recurso ordinário é como se fosse um lago profundo, né? Então, você não fica só na margem do que a margem do rio ou do lago seria apenas aquilo que as partes alegaram.
Então, no recurso ordinário, como na apelação, você não fica somente no contexto do que as partes alegaram, mas tem que fazer um seguinte raciocínio ou uma seguinte ressalva aqui. Você não fica só nesse contexto dessa margem desse lado. Você aprofunda a análise do processo, mesmo que naquilo que nas partes não foi aventado, ou não foi dito, ou não foi sugerido, ou não foi indicado. Mas vejam só, se eu tenho um pedido de horas extras e um pedido de adicional noturno, óbvio que o tribunal adicional noturno, óbvio que só eu, reclamante, recorri, a reclamada fez apenas as contrarrazões do meu recurso, óbvio que o tribunal só pode apreciar as minhas horas extras e o meu adicional noturno. Mas olhem só, tudo bem, professor, então você está olhando a margem. Não, não estou olhando a margem. Eu estou dizendo a vocês que ele está adstrito às considerações, ou melhor dizendo, ao direito que eu fiz o recurso. Mas dentro dos fatos e provas e as teses que envolvem as horas extras e o adicional noturno, o tribunal pode fazer uma análise em profundidade. Então, imaginemos que esse reclamante, ele alega que tem horas extras porque não tinha um acordo de compensação. Eu alego que tem horas extras porque não tinha um acordo de compensação e, portanto, é devido às horas extras. Aí o desembargador, na análise do recurso, ele não só precisa tratar da questão do acordo de compensação, ele trata de qualquer outro assunto que trate a respeito de horas extras, tanto tese, quanto prova, quanto fato, quanto documento. Ele não está adstrito a fundamentar apenas a tese do que o reclamante fez no recurso dele, que era a ausência do acordo de compensação. Ele pode citar prova documental, prova testemunhal, uma tese jurídica, desde que ele faça a fundamentação, para que não haja nulidade na sentença, ou no julgado, ou no acórdão. Então, vejam, isso que é análise em profundidade. Não, obviamente, mas, professor, o processo tinha pedido de dano moral. Ele pode, no tribunal, dar o dano moral? Não, ele não pode. Ninguém recorreu a respeito do dano moral. O reclamante perdeu, o reclamante não recorreu. Ele não pode fazer análise em profundidade e dar um direito que não foi postulado. Agora, sobre aquele direito que ele foi postulado, ele não é obrigado a ficar com a tese da parte. E sobre aquele direito que foi postulado, ele pode usar todos os elementos fáticos e todos os elementos fáticos que envolvem prova documental e teses jurídicas para fundamentar a sua decisão, não naquela que o reclamante postulou. Mas desde que ele diga, olha, eu acho que não é devido às horas extras, porque o cartão de ponto, porque o fato, a testemunha falou que ele não fazia, existe uma fundamentação jurídica X, e, portanto, aí vem a fundamentação. Eu não acolho o pedido de horas extras por ausência de acordo de compensação por conta desse meu fundamento. Então, a mesma medida que ele fala que a minha tese de reclamante não tem validade, ele argue ou ele defende a própria tese dele. É isso que é a análise do recurso em profundidade. Ele não é obrigado somente a falar se sim ou se não sobre o acordo de compensação aqui. Bom, mas isso foi... Eu vou voltar nesse assunto na aula de recurso ordinário, mas é só para vocês visualizarem a importância do recurso ordinário e para não cair no erro de optar, vamos dizer assim, em postular ou em escolher ou atribuir o valor da causa em 2 salários mínimos. E voltando a repetir, a gente, na advocacia, consegue manejar este valor da causa, consegue alterar este valor da causa, porque os cálculos dos pedidos iniciais são feitos por estimativa. Então, você sabendo que o rito ordinário, o rito sumário, ele é um pouco complicado, você acaba não utilizando ele. Por isso que eu falei desde o início da aula que ele caiu em desuso na advocacia. E por isso que eu disse que no exame da ordem, o examinador não vai cobrar isso, porque ele tinha que fazer um caso muito simples, talvez que envolvesse apenas um direito,
e aquele direito seria muito pequeno para dar R$ 2.200. Então, quanto a isso, vocês fiquem tranquilos, mas é importante que eu diga. O outro rito é o sumaríssimo. O sumaríssimo tem duas coisas aqui, tem bastante artigo do 852A até a letra tal. Só que eu vou chamar a atenção apenas para dois aspectos que eu acho que são de suma importância. O rito sumaríssimo, ele está no começo lá dos 852A da CLT. É aqueles cujo valor da causa supera 2 salários, mas é inferior a 40 salários mínimos. E aí tem uma coisa que é importante que se diga. E eu chamo a atenção dessa coisa para o artigo 852B da CLT. No 852B da CLT, ele vai trazer a seguinte para nós. Ele vai dizer assim: nas reclamações trabalhistas enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo e determinado, indicando um valor correspondente. Então, vejam só, a lei do rito sumaríssimo é de 2000. Então, em 2000, quando implementou-se o rito sumaríssimo, ou o procedimento sumaríssimo, ele disse que o advogado já era obrigado a indicar os valores dos pedidos, pedido por pedido. Com a reforma trabalhista de 2017, os processos do rito ordinário, que superam 40 salários, agora também têm que quantificar os pedidos, pedidos por pedido. Eu posso até mostrar uma petição aqui para ver como é que eu faço aqui. Bom, o inciso 2 está dizendo assim, ó, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e o endereço do reclamado. Vejam só que eu acho que aqui é um critério, isso daqui, olha quantas ADINs já teve sobre esse artigo de lei. Ele não foi declarado inconstitucional. Mas no meu entender, no meu humilde entender, deveria ser estipado o ordenamento jurídico. Porque olha só como é complicado isso para vocês conhecerem. E isso é uma dica que vale regra de ouro para a advocacia. Porque, saibam os senhores ou não, tem advogados que não sabem desse macete, dessa discussão. E eu já tive processos que saíram de um advogado, porque o processo se extinguiu, e veio para minha mão e deu certo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque, efetivamente, você tem que conhecer, você tem que acabar estudando as coisas. Então, o que diz o artigo 852, a linha B? Ele fala assim, 852B, inciso 2. Eu não estou muito bom hoje, viu, gente? Sexta-feira, né? Mas o que diz lá o artigo? Que não se fará citação por edital. E a parte tem que arrumar o nome e o endereço completo do reclamado. Para efeito de quê? De notificação. A CLT dá o nome de citação, ela utiliza o nome notificação para citações. Ao invés de a CLT utilizar a expressão citação, 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 ela prefere utilizar a expressão notificação, notificação, notificação. Então, o que o artigo diz? Olha, você, reclamante, tem que indicar o endereço correto da reclamada. Beleza, tudo bem. Aí nós estamos vivendo um período que é um período clássico, de um exemplo que eu posso classicamente qualificar esse exemplo. Tem um monte de pequenos empresários fechando seus comércios por conta da pandemia. Os trabalhadores não sabem nem onde é a residência desse empresário. Muitas vezes, o cara até foi embora de Taubaté. Aí o cara fecha lá o comércio, ele tem 3 empregados. Uma microempresa, geralmente uma ação dessa, talvez, vai dar menos do que 40 salários mínimos, geralmente dá, dependendo do tempo que trabalhou, salário baixo. E aí você, na hora de fazer, você faz a reclamação trabalhista, pedindo verbas decisórias, tudo, e na hora que você soma todos os pedidos, deu menos de 40 salários. Só que você sabe que o negócio dele está fechado. A Justiça do Trabalho faz notificação via correio, via de regra. Via correio. E agora, com a crise,
Os tribunais dos países todos estão mandando notificação sem AR. É enxugar gelo. Eu acho que é uma decisão burra, mas enfim. Porque você tem que refazer a notificação posteriormente. Aí manda a notificação sem AR lá. Aí o correio vai na porta daquele comércio e anota no verso da cartinha e devolve ao fórum dizendo, mudou-se. Aí o trabalhador procura um advogado, conversa com o seu advogado, fala, realmente ele fechou com a crise e tudo mais e tal, meu procedimento é do rito sumaríssimo, eu não sei o endereço da família, e o advogado dos donos, né? O advogado falou, não, mas fica tranquilo, eu vou procurar pelo CNPJ dele no cadastro da Receita Federal. E no cadastro, o endereço que está no cadastro da Receita Federal é o mesmo endereço que está na sua petição inicial, com a qual o correio devolveu como mudou-se. E aí você tem uma outra situação. Aí você fala, não, mas eu vou procurar aqui o endereço, a ficha de breve relato da empresa na JUSESP. Eu vou procurar lá na JUSESP, na Junta Comercial. A gente consegue consultar isso online. Aí você joga o nome da empresa, acha lá o contrato social, e lá estão os proprietários da empresa. Imaginemos que tem 2 sócios, o Zé e o Pedro. Aí lá tem o CPF, tem o RG do Zé e do Pedro, etc. E tal. Aí lá está dizendo qual o endereço de residência do Zé e do Pedro. Aí você informa para o juiz, olha, eu não achei o endereço da reclamada, mas os representantes da empresa, que são seus proprietários, estão no endereço X e Y. O correio vai lá, isso acontece mais do que vocês imaginam, o correio vai na residência dos 2 proprietários e devolve a cartinha no fórum dizendo, mudou-se. Aí o juiz vem e dá uma decisão sem resolução de mérito, no seguinte sentido. Tendo em vista que o artigo 852b, a linha 2 da CLT, diz que é encargo da parte reclamante indicar o endereço correto e o nome correto, como não foi localizado, como não houve a indicação do endereço do nome correto, extingue o processo sem resolução de mérito e arquiva o processo. Aí alguém poderia falar, professor, mas e a citação por edital? Né? E a citação por edital? Não pode? O artigo começa dizendo, nos procedimentos de rito sumaríssimo não haverá citação por edital. O artigo já começou dizendo isso. E você atribuiu o valor da causa, com a soma de todos os seus pedidos, no rito sumaríssimo. E agora? Aí é o seguinte, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Será que esse artigo ele ofende a Constituição Federal quanto ao devido processo legal, quanto à garantia fundamental e constitucional do direito de petição, do direito de ação, do livre acesso ao Poder Judiciário? E eu falo para vocês, a maioria da doutrina diz que ele ofende. E, em grande parte, o judiciário vem aplicando esse entendimento da jurisprudência. Então, se ele extinguiu o feito sem resolução de mérito, você tem que entrar com um recurso ordinário e pedir a reforma. Só que aí vai a dica. Quando você pede a reforma, você já pede para mudar o rito para rito ordinário e para que se possibilite a citação por edital. E os tribunais, em sua maioria, os juízes, em sua maioria, têm acolhido por conta da ofensa do princípio do livre acesso ao judiciário, do direito de ação ou do direito de petição. Então, vejam só que eu acho que essa norma tinha que ter sido ou tem que ser extirpada. Não parece um critério justo, para mim, frente àqueles que entram com reclamações trabalhistas cujo rito ordinário, extinguir esse processo porque a empresa simplesmente sumiu, não está mais no lugar. A gente diz que ela está no lugar certo e não sabido, porque ela fechou as portas. Os proprietários também, a gente não tem o endereço deles, e penalizar a pessoa que quer ajuizar a ação para rever os seus direitos, simplesmente porque não sabe o endereço. Então, esse é um aspecto muito relevante do rito sumaríssimo, que a gente tem que saber disso.
até porque isso na advocacia faz um tremendo reflexo. Então, quando eu disse, professor, então, quando você falou lá do exemplo do advogado, foi isso, o juiz extinguiu o feito, eu ajuizei a ação novamente, já sabendo que, porque ele já tinha entrado com uma ação, sabendo que tanto a reclamada quanto seus proprietários estavam no lugar incerto não sabido, eu já, na minha inicial, eu pedi para converter o rito. Só que a dica, eu tenho que demonstrar para o juiz é obrigado a ficar olhando no site da Receita Federal, a JuSesp, para ver se mudou o endereço ou não. Não, ele não vai fazer isso, não é obrigação dele, é obrigação da parte. Então, você já junta, olha, excelência, vai na Receita, é o mesmo endereço da petição inicial. E no outro processo arquivado, já foi lá, e já voltou a notificação, porque encerrou as suas atividades. E lá na JuSesp, no contrato social, a última alteração é que os sócios moravam em tal endereço. E já foi lá também e não achou ninguém. Então, portanto, eles estão no lugar incerto, não sabido. Aí, o correto, tecnicamente falando, é você chegar e falar, então, portanto, eu requeiro que converta o rito dessa ação de sumaríssimo para ordinário para possibilitar a citação por edital. E a maioria dos juízes e a jurisprudência tem deferido esse pedido. Tá? Mas se você não sabe, por exemplo, tem um juiz aqui em Taubaté que não faz isso. E se você não sabe disso e acaba pedindo e arquivando, você não sabe para onde correr. Tá? Então, há essa discussão judicial aqui. Então, se esse juiz Taubaté fizer isso, eu levo para o tribunal e discuto a questão da ofensa do princípio constitucional ou da garantia fundamental do artigo 5º que está lá, dizendo do direito ao livre acesso, à petição inicial e etc. e tal. Bom, aí outras coisas. Os incisos vão me trazer essa condução, esse trilho do processo, que, em tese, ele foi idealizado em 2000 para ser mais rápido que o rito ordinário, que é aquele de 40 salários, igual ou superior a 40 salários. Mas, professor, na prática, e por isso que eu não vou ler todos os artigos, porque vai ficar chata a aula, e na prática não é isso que acontece, mas se vocês tiverem curiosidade, eu só trouxe as duas informações, eu vou falar mais uma, mais importante, na prática, ele acaba se portando, na prática, sim, no dia a dia, salvo uma questão de recurso ou outra, ele acaba se portando como um recurso ordinário. Porque, vejam só, aqui o legislador diz que quando distribui uma ação no rito sumaríssimo, em 15 dias já tem que marcar uma audiência de conciliação. Na prática, isso é possível hoje no nosso Poder Judiciário? Eu digo para vocês que não. Professor, mas lá no fórum, há alguma distinção entre o rito, assim, para efeito de dar andamento, entre o rito ordinário e o rito sumaríssimo? Sinceramente, não. Não há. Sinceramente, não há. Então, na prática, me parece que seria até não chover no molhado, mas eu diria para vocês que no nosso mundo real, entre rito ordinário, se você distribuir achando, se você entrar com uma ação, achando que você vai distribuir o processo, e esse processo ele vai cair em 15 dias, marcar audiência, porque ele é rito sumaríssimo, não se iluda com relação a isso, porque isso não vai acontecer. E aí, outras coisas que tem, as demandas sujeitas ao rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob direção do juiz-presidente. Eu vou falar sobre isso aqui. O juiz designará o processo com liberdade, das provas, vai fazer prova de testemunho. Isso nada, para mim, é relevante. A única coisa que é relevante, que eu acho que vocês têm que saber, é o seguinte fato. Primeiro, juntada de prova, em regra, prova documental você faz com a petição inicial e a reclamada faz com a defesa, em regra. Outra coisa, oitiva de testemunha, no rito sumaríssimo, você pode escutar até 2 testemunhas. No rito ordinário, você escuta até 3 testemunhas. Então, rito sumaríssimo, até 2. Rito ordinário, 3 testemunhas. E não é por fato constitutivo do direito do autor, não.
É por parte. Então, você tem um reclamante, rito ordinário, superior a 40 salários, igual ou superior a 40, até 3 testemunhas. Rito sumaríssimo até 2. E aí, algo de extrema relevância. Diferentemente do processo civil, no processo do trabalho, eu não preciso distribuir minha petição já rolando o rito das testemunhas. A CLT diz que as partes serão convidadas pelo seu patrono a comparecer em audiência. Não diz em nenhum momento que elas serão intimadas pelo fórum e por isso que você precisa ali indicar o rol de testemunhas. Diz lá, as partes serão intimadas a comparecer, as testemunhas serão convidadas a comparecer em audiência. Só que aí tem um grande lance, um grande detalhe que está no artigo 825, parágrafo único da CLT. Quando eu estou pelo rito sumaríssimo e eu quero que essa testemunha faça o seu depoimento, eu não posso perder o depoimento dessa testemunha, eu tenho que fazer uma carta convite para essa testemunha. E não há nenhuma formalidade nisso. Um documento de Word, você dando a data, a hora, o número do processo, com os dados dela, ela assina e ela já está notificada. Professor, mas eu preciso juntar isso no processo antes da audiência? Não. Não precisa. Professor, posso fazer essa convocação da testemunha no sumaríssimo por e-mail? Pode. Posso fazer por WhatsApp? Cuidado, porque ainda o judiciário está titubeando com relação a isso. O ideal é que se documente, né? Mas, enfim, o que acontece? Quando a gente é da área trabalhista e marca uma audiência, a gente fala para o cliente, meu querido, é o seguinte, ó, você tem que provar X, Y e Z no seu processo, horas extras, intervalo e diferença salarial. É mesmo, doutor? É. E eu preciso, o seu processo é rito sumaríssimo, você não precisa falar isso para o cliente, mas eu preciso que você me arrume 2 testemunhas. E olha, tem que ter trabalhado com você e não pode ser testemunhas que têm suspeição nem impedimento, que aí está lá no CPC. Quais são as regras de suspensão e impedimento de testemunho? Não pode ser amigo íntimo, não pode ser parente até 3º grau, enfim, tem uma série de coisas lá. O cara te arruma as 2 testemunhas. Doutor, mas que dia que vai ser a audiência? Vai ser na terça-feira, às 14h. Ó, quero todo mundo lá no fórum, meia hora de antecedência, para a gente bater um papo, para não chegar atrasado, enfim, tá bom. Aí você chega lá na audiência, o reclamante está lá te esperando, aí você pergunta para o reclamante, cadê as suas testemunhas? Doutor, estão chegando. Aí o juiz, estão chegando. Aí o juiz apregou a audiência e só uma testemunha chega. E a outra testemunha, que daria o principal depoimento, o depoimento mais relevante daquele processo, não vai. E é rito sumaríssimo. Aí você fala, bom, e agora? Aí você entra na sala de audiências, o juiz pergunta, doutor, para a reclamada, tem proposta de acordo para o advogado da reclamada? Aí ele fala, tem, não tem, pode ter e não sair acordo, o reclamante não ficar satisfeito. Bom, não saiu conciliação. Aí o juiz vai receber, o processo é eletrônico, a contestação e os documentos já estão no processo, o juiz vai receber a contestação e ele vai falar assim para você, olha, você tem 20 minutos para fazer manifestação oral aí sobre a contestação, ou ele não vai fazer. E aí eu vou comentar sobre isso. Aí ele vai falar assim, olha, doutor, vocês vão escutar o depoimento das partes? Ele pode, de ofício. O juiz tem liberdade de conduzir a audiência como ele quer. Né? Aí o juiz está nessa posição aqui na mesa de audiência. Aqui está o advogado, aqui está a parte, aqui está o advogado e aqui está a reclamada. É nessa ordem. Lado esquerdo, reclamada, lado direito, parte. Lado direito, reclamante. E aqui está o assistente dele, aqui, que vai ficar digitando a ata, e geralmente aqui tem uma cadeira para testemunha. E aí ele pergunta lá, ele recebeu a defesa, não teve acordo, aí ele falou, bom, vamos começar a instrução, então.
E aí vocês viram que no artigo do procedimento sumaríssimo tem uma expressão lá, a audiência será única, ou una. Aí ele fala, vamos começar a instrução. Ou ele escolhe escutar o depoimento das partes, então ele começa sempre pelo reclamante, e manda a reclamada sair da sala de audiência para não escutar o depoimento do reclamante, para não alterar o depoimento dela, a maneira, não desmentir o que o reclamante falou, porque se ela escutar tudo que o reclamante falou, ela vai falar tudo ao contrário, obviamente. Então, ele manda o reclamante sair, ele manda a reclamada sair, o reclamante dá o depoimento, depois que deu o depoimento, o reclamante senta do lado do advogado, a reclamada começa a dar o seu depoimento lá. Senta lá na cadeirinha na frente do escrevente, e o juiz começa a fazer as perguntas. Ou o juiz, ele acha que não tem a necessidade de fazer pergunta para as partes. Então, ele delega isso, não é delegar, mas ele pergunta aos advogados, doutores, vão escutar o depoimento das partes ou estão dispensadas? Aí você pode escutar o depoimento da parte, só que você não pode escutar da sua parte. É sempre em X aqui, ó. Você pode escutar o depoimento da reclamada e o advogado da reclamada pode escutar o depoimento do seu reclamante. É sempre dessa forma. Porque se você escutasse o seu depoimento do reclamante, você conduziria o depoimento dele da maneira com que você lhe convisse. Então, é sempre cruzado. Professor, mas qual a vantagem de escutar o depoimento da parte? E aí vai uma colocação que eu tenho que fazer a vocês. A parte não tem o compromisso de falar a verdade. Parte não é testemunha. Parte não presta o compromisso de cometer o crime de falso testemunho, né? O compromisso de falar a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho na Justiça do Trabalho é investigado pela Polícia Federal, porque o Justiça do Trabalho é uma Justiça Federal. Tá? Então, a parte não tem um compromisso de falar a verdade. Então, às vezes, você pode achar, bom, já que ela não tem um compromisso de falar a verdade, ela vai repetir tudo aquilo que ela narrou na inicial, por causa do reclamante. E a reclamada, tudo aquilo que ela narrou na contestação, negando os fatos. Eu não vou tirar a confissão dela, não tenho compromisso de falar a verdade. Mas não se iludam. Eu gosto de escutar, sempre quando eu estou pelo reclamante, ou quando eu estou para a reclamada, eu sempre escuto a parte contrária. Porque elas podem, sem querer, confessar algum fato. E isso me elimina a possibilidade de eu ter que ficar fazendo a mesma pergunta para a testemunha. Então, de repente, confesso o fato, falo, bom, essa pergunta aqui eu já não preciso nem fazer mais para a testemunha. E outro detalhe, o representante da empresa, a gente chama de preposto. Até a reforma trabalhista de 2017, o preposto só poderia ser empregado da empresa, com registro na carteira de trabalho. Depois da reforma, pode ser qualquer um, desde que tenha a carta de preposição. O empregador delegou a ele ser o representante na audiência. Só que tem um detalhe. Tem um instituto na CLT que diz o seguinte, o preposto tem obrigação de conhecer os fatos. E olhem só a diferença de eu falar conhecer fatos e presenciar os fatos. Conhecer os fatos, alguém pode ter me contado o fato, me narrado o fato. Pode estar no histórico da empresa aquele fato. Eu sei do fato. Agora, eu ter presenciado é diferente. A CLT não diz que você teve a necessidade de presenciar os fatos, ou preposto, mas sim de conhecer os fatos. Então, olhem só, se o reclamado chega lá, o preposto do reclamado ou o próprio reclamado, proprietário ou sócio-proprietário da empresa, chega em frente do juiz, e eu começo a fazer perguntas, e aqui, ó, o interessante é o seguinte, na dinâmica da audiência. Eu não faço pergunta direto para a parte contrária. Eu pergunto para o juiz e o juiz repergunta para o reclamado. O advogado reclamado pergunta para o juiz e repergunta para o reclamante. Então, se eu estou perguntando lá, eu faço a pergunta para o juiz e o juiz pergunta para o reclamado. E aí, olha, a gente sempre, né, tenta eu pelo menos gosto de escutar o depoimento das partes para ver se há uma confissão, né? Então, o preposto,
ele tem que ter o conhecimento dos fatos e não presenciado. De maneira com que a CLT diz assim, caso o preposto não tenha o conhecimento dos fatos, ele confessa os fatos. Então, o preposto jamais pode dizer, não sei, não tenho conhecimento, não trabalhei com ele, por isso eu não posso dizer, não estou sabendo. Todas essas frases levarão à confissão do fato. Por exemplo, o senhor sabe dizer se o reclamante batia o cartão às 6 da tarde e continuava até às 9 horas da noite todos os dias? O cartão de ponto está dizendo que ele está lá trabalhando só até às 6. Vejam, lembrem que do 5º semestre que vocês tiveram, que na Justiça do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade. Eu desconsidero a verdade do documento, a verdade formal, e vou atrás da verdade real. O cartão de ponto está dizendo que você trabalhava até às 6. Aí você pergunta, como advogado reclamante, para o preposto reclamado. O cartão fala que é até às 6, mas lógico que não é tão simples assim, e o cara também não vai falar uma besteira dessa, né? Pode até existir. É verdade que ele trabalhava, ele batia o cartão e continuava até às 9? E, de repente, lá pega o preposto desligado e fala, é verdade, porque ele fazia outras atividades lá dentro da empresa e tal. Ele confessou. Agora, ele confessou um fato. Olha, excelência, você queria saber se ele batia o cartão de ponto, eu perguntando para a reclamada, ou para o preposto reclamada, ou para o sócio. Excelência, queria saber se ele batia o cartão de ponto e continuava trabalhando. Não sei. Eu sou gerente do RH faz um mês. Ele trabalhou o ano passado lá. O juiz vai constar em ata. Perguntado ao preposto, ao representante da reclamada, se o reclamante batia o cartão de ponto e continuava trabalhando, o representante disse desconhecer os fatos. Ou ele coloca, não sei, ele coloca ipsiliter como reclamante, como o gerente falou, como a reclamada falou. Desconhecer os fatos. E tem juiz que já faz assim. Aplico a revelias nos termos do artigo, aplico a confissão nos termos do artigo tal. Porque desconhece os fatos. E tem juiz que não coloca. A obrigação do advogado, ao final do depoimento do preposto, do proprietário, do sócio proprietário, ou seja, do representante da reclamada, excelência, pela ordem, quanto ao fato que ele disse desconhecer, eu requeiro que se aplique a confissão ficta. E aí o juiz vai constar lá. O patrono do reclamante requer que conste a confissão fixa do fato X que ele desconhece. Ponto. Aí pode ser que ele já decrete a confissão naquele momento ou ele dê na prolação de sentença. E aí, senhores, eu falo o seguinte para vocês. A audiência trabalhista, por essas questões e outras tantas, talvez ela seja a mais dinâmica de todos os ramos do direito. Aí eu compararia ali com o júri. Mas o júri, você tem questões muito fáticas envolvidas, e na Justiça do Trabalho também, nesse mesmo grau, que eu volto a repetir, uma reclamação, às vezes, tem 5, 6, 7 pedidos que dependem de prova. Só que também tem questões processuais como essas, que você tem que estar atento. Tudo bem que isso vem com o exercício do tempo, vem com o exercício da profissão, vem com o estudo, mas a gente costuma dizer que talvez, e aí não é nem talvez, numa chance aí de 70%, 80%, 30% é aquilo que você escreve na sua petição inicial. E uns 60%, 40% é o que você escreve e o que você tem de prova. E uns 60% é como você conduz uma audiência. Ou seja, você ganha e perde um processo facilmente em audiência, a maneira com que você conduz, talvez. Agora, olhem só, nessa hipótese toda que eu disse, e aí eu comecei o exemplo dizendo que se o reclamante convidou 2 testemunhas e uma não chegou, e o juiz vai perguntar para você, doutor, você já fez a oitiva da parte contrária, e ele vai perguntar, doutor, vai começar sempre pela testemunha do reclamante, salvo em algumas hipóteses. Doutor, quantas testemunhas o senhor trouxe para comprovar os seus fatos? Eu trouxe 2, excelência. Só que uma não veio.
O doutor tem a carta convite? Ah, excelência, eu tenho sim. Ela está aqui e eu junto agora, junto hoje no processo. Se eu me der um prazo de 24 horas. Deixa eu ver essa carta. Realmente se intimou ela. Aí ele vai constar em ata. Ele vai constar em ata. A testemunha fulano de tal, RG tal, com endereço tal. Então, portanto, é importante você pegar o nome completo, endereço e RG. Foi notificada, foi convidada pela parte a comparecer na audiência no dia tal, às tantas horas, e não compareceu. Doutor, o senhor vai insistir na oitiva dessa testemunha que não compareceu? Vou. Defiro a redesignação da audiência e determino a notificação à testemunha. Aí, o que os juízes têm feito hoje em dia? Eles terminam de assinar a ata de audiência de forma eletrônica, e eles pedem para você entregar para a testemunha a ata. Na ata vem a intimação da testemunha que não foi. Só que é rito sumaríssimo e você apresentou a carta convite daquela testemunha. Aí você vai levar para a testemunha a carta convite e falar, meu querido, você não apresentou, você não chegou lá no fórum, você não foi, puxa, não deu, esqueci. Então, só que agora eu quero que você assine aqui e tome ciência. A pessoa toma ciência de que vai ter outra audiência. Até ali ela não tem pena nenhuma. Se nessa outra audiência ela não comparecer, nessa outra oportunidade o juiz pode fixar multa, condução coercitiva da polícia, inclusive prisão por algum período do dia para que ela compareça em juízo. Agora, se você não fez a carta convite e o processo trata-se de rito sumaríssimo, você está no mato sem cachorro, você perdeu a oportunidade de escutar sua testemunha. Porque rito sumaríssimo, eu não consigo redesignar a audiência se eu não comprovo que eu convidei a testemunha. Agora, a coisa muda totalmente quando eu trato de rito ordinário. No rito ordinário, eu tenho uma outra pegada. Eu convido as testemunhas sem a necessidade de fazer carta convite. A audiência, na hora que começa a instrução da audiência e o juiz pergunta das testemunhas, eu falo, a minha testemunha não veio, excelência. E aí o juiz vai falar, o senhor vai querer a redesignação, vai insistir no depoimento dela? Excelência, essa minha testemunha sabe de tudo, trabalhou o tempo inteiro. A outra que eu tenho aí trabalhou 2 meses. Eu só trouxe para comprovar um pedido, a outra vai comprovar 5, eu preciso escutar a outra. Então, portanto, eu vou requerer a redesignação da audiência nos termos do artigo 825, parágrafo único. O juiz vai exigir a carta convite, apresentação? Não, porque é rito ordinário. A única coisa que ele vai pedir para constar na ata a sua redesignação e vai pedir os dados dessa testemunha que foi convidada por você sem a necessidade da comprovação e não compareceu. E aí vai constar na ata com a mesma pena do outro do rito sumaríssimo lá. Ok? Agora, falando disso, é preciso que se diga também a questão, né? É preciso que se diga também a questão do tipo de audiência, dos tipos de audiência que podem ocorrer. E vocês, quando leram ali comigo o artigo 852, ali, H, salvo engano, ali, o H, 852H, ele dizia lá da audiência, os atos da audiência serão únicos. E aí, no relatório, vocês terão que fazer uma audiência de rito ordinário e uma de rito sumaríssimo. Então, no relatório, vocês terão que fazer uma audiência de rito ordinário e uma de rito sumaríssimo. Então, como é que funciona isso? E por isso que eu estou explicando isso hoje, justamente por isso. Para amanhã ou depois, quando vocês tiverem que fazer o relatório, vocês estarem atentos com relação ao que eu expliquei na aula, que eu estou relembrando algumas coisas de processo aqui, pressupondo que vocês, né, estão com a memória mais fresca do que a minha. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho a audiência una ou única. Eu tenho a audiência inicial e eu tenho alguns aqui, audiência de conciliação. Aí eu preciso falar um negocinho aqui. Bom, a primeira situação é a seguinte. A conciliação,
ele é um princípio basilar do processo do trabalho desde que o mundo é mundo. Então, conciliação, ele é um princípio basilar do processo do trabalho desde que o mundo é mundo, por assim dizer. Olha como é que é a dinâmica das audiências desde que nasceu o processo do trabalho. O juiz obrigatoriamente abre a audiência com tentativa de conciliação das partes. Ele encerra a audiência com tentativa de conciliação das partes. E as partes podem conciliar em qualquer grau de jurisdição, em qualquer momento, em qualquer fase processual. Isso desde que o mundo é mundo. A CLT é de 43, imaginemos que desde 1943 esse princípio da conciliação está regado no processo de trabalho. E aí, quando vocês escutarem as críticas à sociedade, ou entre a sociedade de advogados, dizendo assim, eu não faço direito de trabalho, trabalhista, porque é mercado de peixe. É um falando, eu pago 100, o outro fala, não, pago 5 e fecha em 3. Não é isso. Pelo amor de Deus. Isso é para quem não privilegia a técnica. Isso é para quem não privilegia aquilo que a gente aprende no meio acadêmico. Isso é um conceito, uma visão de um leigo, mas não de um estudante de direito, não de um profissional advogado. Não é isso. Você no seu papel de advogado, como a Justiça do Trabalho tem arraigado no seu processo, é um dos princípios basilares, o princípio da conciliação, você tem que tentar a conciliação, mesmo que para isso você tente várias negociações em mesa de audiência. Talvez parecendo com o mercado de peixe ou não sei, mas não deixe que esse estigma se colhe na sua pessoa, porque não é isso. E olha só que interessante, o processualista civil ou o legislador que fez aí, né, porque você sabe que sempre que tem uma legislação de processo, direito material, há sempre uma comissão de estudiosos, de juristas, né? Não é só deputados, vereadores, enfim, deputados, senadores que fazem a torta direita. Eles consultam. Aqui em Taubaté tem um juiz titular que já deu aula na universidade, que é um camarada que dá aula na USP, que é uma pessoa de extrema inteligência, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, que já foi consultado pelo Congresso em reformas de legislação trabalhista, né? Então, pessoas que sabem fazer as coisas, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que a conciliação ela é tão arraigada no nosso processo que o CPC de 2015 copiou. O CPC antigo de 73, ele não tinha essa preocupação com conciliação, e ele percebeu que agora esses meios autocompositivos de conflito, e a conciliação é um meio autocompositivo de conflito, ele é vantajoso para o processo. Ele elimina a demanda judicial, ele elimina a judicialização. Tudo bem que quando você tem uma conciliação dentro do processo, já há uma judicialização, né? Então, o que acontece? A gente tem uma perspectiva que há muito tempo na Justiça do Trabalho que agora o CPC copia. Só que ele mudou um pouco o paradigma, assim, ou mudou um pouco a maneira de se fazer. Não digo nem um paradigma, porque ele fala assim, olha, você na petição inicial tem que dizer agora se você quer ou não acordo. Isso na trabalhista você não precisa fazer a sua petição inicial, não precisa ter um tópico dizendo se você quer ou não acordo, porque obrigatoriamente a audiência na trabalhista começa com uma conciliação, seja ela una, inicial ou conciliatória. A conciliatória, obviamente, que só vai ter a conciliação. Então, você não precisa pedir isso, porque isso é uma obrigação do juiz, é um dever do juiz tentar conciliar as partes, né? E você não tem essa perspectiva de se manifestar, se a parte contrária quer ou não acordo, depois que é citada para contestar o pedido, não tem nada disso. E digo aos senhores, a Justiça do Trabalho, o processo de trabalho, não tem despacho saneador. Então, eu distribuo a ação e o juiz do trabalho só vai conhecer do meu processo no dia da audiência. Ele só vai ler minha petição inicial no dia da audiência. Ele só vai ler a contestação no dia da audiência. Ele não vai pegar o processo antes para sanear, para ver se tem algum erro, para ver se tem alguma falha, alguma preliminar que ele tem que julgar, ou para intimar a parte contrária, para saber se quer acordo ou não. Ele vai fazer tudo no dia da audiência.
Então, vejam só, o CPC copiou essa questão do princípio da conciliação. Ele percebeu que isso é salutar para as partes. Vejam que agora, esses dias, eu não sei, eu não me lembro qual foi o ministro, saiu agora no Migalha, se vocês lembrarem, vocês me digam, que do STF dizendo que o futuro da advocacia é a negociação extrajudicial, não é nem feita em processo. Ou seja, para deixar de judicializar processos e começar a fazer negociação extrajudicial. Sabe aquele seriado que tem o Suits lá na Netflix, né? Aquilo lá retrata uma justiça americana muito real. Tudo bem que tem fantasia, tem o cinema em volta disso, tem a televisão, tem uma série de coisas. Mas aquela perspectiva do direito americano, quem acha que o futuro da advocacia é negociação extrajudicial, é dentro do que, acho que não sei se foi o Barroso que falou, enfim, do que o ministro que falou agora, semana passada. Antes de você judicializar algo, você entra em contato com a parte e você fala, olha, vou entrar com uma ação, XX, olha, para evitar tudo isso, vamos fazer um acordo e tal, não sei o quê. Porque diz que a nossa população, nossa cultura é uma das culturas que mais tem litígio no mundo. Isso é bom para quem faz faculdade de Direito. Essa cultura não vai se transformar do dia para a noite. Significa que se as pessoas na sociedade querem litigar, significa que vai ter serviço para nós. Então, isso é positivo por um lado. Né? Mas o Suits, por exemplo, ele traz uma outra realidade. Você não vê os caras tão judicializando tudo, mas aí envolve negociações extrajudiciais com um outro sistema, aí envolve o Ministério Público, a parte, aí tem toda aquela engenharia, né, de você ter uma prova, de se ameaçar a pessoa, aquilo ali é a fantasia do negócio, mas essa negociação extrajudicial foi o que os ministros falaram. Mas, enfim, eu acho que isso vai demorar muito para acontecer, mas o fato é que, trazendo de volta para a aula, o fato é que o princípio da conciliação ele é privilegiadíssimo no processo de trabalho. Né? E o que o CPC começou a copiar agora, aí, a partir de 2015, ele colocou isso lá também, essa situação. Então, olhem só, a gente, quando tem o rito ordinário, a gente vai começar, ou no rito sumaríssimo, a gente pode ter, ou até no rito sumário. E por isso que eu digo para vocês que a diferença do rito não impacta muito na prática, na vida prática, no dia a dia dos tribunais. Né? A não ser aquela questão do endereço na petição inicial e de arrolar a testemunha ou a carta convite da testemunha. Na prática, o rito sumaríssimo e o rito ordinário vai seguir o mesmo trilho, o mesmo caminho, a mesma duração de processo. Na prática vai acontecer. Eles não conseguem dar vazão. Hoje, por exemplo, em Taubaté, se eu distribuo uma ação trabalhista hoje, ela está sendo marcada para março, abril de 2022. Um ano de delay. E se for rito independente, se é rito ordinário, se é rito sumaríssimo. Então, na prática, eles não conseguem dar vazão. Mas quando a notificação chega para a reclamada, para contestar aquela ação, ela pode vir de algumas formas. Quando a audiência na notificação vier assim, audiência única ou una, audiência única ou una, significa que o juiz vai fazer a conciliação, vai instruir o processo, faz instrução, colheita de prova, oitiva de testemunhas, vai dar prazo de razões finais e vai encerrar a instrução. E antes de encerrar a instrução, vai fazer uma nova proposta de conciliação. Audiência 1. E depois ele faria o julgamento do processo. Tudo numa única audiência. Concilia, instrui e julga o processo. E antes de julgar, ele tenta uma conciliação e ele já dá prazo de razões finais. Professor, mas como assim ele vai dar prazo de razões finais e vai fazer o julgamento? Não, o prazo é na hora. O prazo é oral, 20 minutos. Aliás, no processo de trabalho, outro princípio que pesa muito e que vigora muito é o princípio da oralidade. A CLT, em quase todos os seus atos processuais, privilegia a palavra, o que é dito.
Então, razões finais em 20 minutos. Doutor, 20 minutos razões finais, porque eu vou julgar o processo agora. Professor, mas você está falando que o judiciário está assoberbado, que as coisas estão difíceis. Na prática, acontece de dar o julgamento na hora? Não acontece. É muito raro. Nós estamos com o juiz, o doutor Gotardo, aqui em Taubaté, que ele faz bastante isso. Ele julga o processo na hora. Ele julga o processo na hora. Então, temos um juiz aqui que faz isso, né? Mas dentro dessa perspectiva de conciliação, instrução, razões finais e, ao final, o julgamento. Quando a notificação vier como audiência inicial, significa que o juiz está pedindo para você juntar a sua contestação, então você é reclamada, recebeu uma notificação e vem lá, audiência inicial designada. O juiz está pedindo para você juntar a sua contestação e no ato da audiência ele vai receber a sua contestação e talvez dar prazo de manifestação. E aí, se não houver prazo de manifestação, ele vai marcar uma outra data de audiência só para fazer a instrução do processo. Nessa inicial aqui, ele tenta, obviamente, por dever legal, conciliar as partes também. Quando você recebe uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, você está sendo intimado a comparecer numa audiência apenas de conciliação. Se você recebeu uma notificação do Sejusc, é para você aparecer na audiência de conciliação, não tem nem obrigatoriedade de aparecer na audiência de conciliação e não precisa juntar a contestação. Se você receber uma audiência de conciliação, que não traz a palavra inicial, em uma das varas em Taubaté, cuidado, você deve ler a notificação completa. Se a notificação disser assim, audiência de conciliação, com a dispensa da juntada da defesa pela reclamada, você não precisa juntar. Se uma das varas mandar notificação dizendo audiência de conciliação com apresentação de defesa, ela ficou igual a una, só mudou o nome, mas junte a defesa naquele momento da audiência. E aí um outro detalhe, defesa na Justiça do Trabalho não segue o mesmo prazo do cível. Na Justiça do Trabalho, o artigo de lei privilegia o princípio da oralidade. A defesa deve ser apresentada em 20 minutos no momento da audiência, de forma oral. Só que vejam só, a CLT de 1943. Obviamente que talvez naquela época a natureza das demandas trabalhistas, a complexidade do direito do trabalho, aquilo que se reclamava, deveria ser muito menor. E o que os advogados acabaram fazendo? Pô, vou lá falar 20 minutos de defesa, apresentar documento, mostrar para o juiz. É muito mais prático eu preparar minha defesa escrita e levar no fórum. Na hora da audiência eu entrego. Em vez de eu falar 20 minutos, eu ganho tempo, o juiz ganha tempo, eu entrego no papel minha defesa escrita. E na praxe isso se estabeleceu. Mas se você chegar lá hoje para um juiz e falar, excelência, eu quero fazer minha defesa 20 minutos, você tem que ser bom para isso, né? Eu vou fazer em 20 minutos minha defesa oral. Ele não pode proibir, porque é isso que a CLT fala, princípio da oralidade. Outra coisa, não existe o instituto de réplica no rito ordinário no processo do trabalho. Não existe o instituto de réplica no rito ordinário no processo do trabalho. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Então, às vezes, para o juiz facilitar, ou é o procedimento daquele determinado juiz, ele chega em audiência e fala, doutor, abre a defesa, e você tem 20 minutos para falar em manifestação sobre a defesa. O que existe é prazo de razões finais. Isso existe, e também são orais. E acabou-se que a maioria dos juízes adotaram as razões finais de forma escrita, só para não atrapalhar o andamento da audiência naquele dia. Então, de repente, você está lá, você sabe que elas são orais, mas o juiz vai lá e fala, doutor, vou te dar 5 dias de prazo antes de encerrar a instrução, antes de levar para julgamento, melhor dizendo,
eu vou te dar 5 dias de prazo para você fazer suas razões finais. Mas tem juiz que vai falar para você, doutor, razões finais, e você vai levantar a mão. Excelência, você me dá 5 dias? Muitos documentos, muitas testemunhas, foi dito muita coisa em audiência, e ele vai falar, não te dou não, doutor, 20 minutos de razões finais. Razões finais orais em 20 minutos. Então, você tem que estar preparado para isso, obviamente. Mas, via de regra, não existe a réplica, não existe esse instituto no processo de trabalho. Hoje em dia, aqui em Taubaté, 2 juízes, eu sei que dão prazo, já teve época que todos os juízes aqui mandavam fazer manifestação. Porque, de certa forma, se eu fosse juiz, eu pediria para as partes fazerem manifestação. Não em audiência, num determinado prazo. Porque a manifestação, se ela for bem feita, ela conduz o juiz para avaliar o que tem que ser avaliado no processo. Não ficar com firula, não fazer com que o juiz busque as coisas. Porque o juiz é assoberbado. O juiz tem muito trabalho. Para quem quer fazer concurso para a Magistratura Federal do Trabalho, saiba que vocês vão ralar muito, porque tem muito trabalho. Então, quando você faz uma manifestação, uma dica de um advogado, vai na veia, naquilo que você está se manifestando. Aponta o documento, sem ser prolixo, sem ficar citando jurisprudência, doutrina. O juiz sabe, ele passou num concurso, talvez ele saiba muito mais do que você, do que aquela doutrina fala. Então, manifestação e réplica, você tem que ser prático. Prático no sentido de você apontar aquilo que é o que tem que ser apontado, de forma sintética, de forma objetiva, de forma clara, sem ficar criando, apontando documento, apontando trecho de depoimento da testemunha, sem ficar criando as coisas. Então, você tem que facilitar o trabalho do juiz. A manifestação e réplica, no meu entender, nada mais facilita o trabalho do juiz. Agora, se você fizer uma manifestação, uma réplica de 50 laudas, aí, meu caro, ele não vai ler. Ele não vai ler, né? Ele não vai ler. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, enfim, eu trouxe esse apanhado aí sobre ritos e um pouco sobre audiência e um pouco sobre audiência una, audiência inicial e audiência de conciliação. E aí, efetivamente, semana que vem, a gente começa com a aula de petição inicial e aí vai vir um caso prático para vocês me entregarem numa outra semana. Só que a gente vai abrir a aula, eu vou explicar alguma coisa de petição inicial, tanto pela visão do CPC quanto da CLT. Nós vamos ler o problema junto, vocês vão me ajudar, participar da aula me ajudando a achar o direito material correspondente àquele caso. Enquanto não achar o direito material, a gente não vai encerrar a aula, então vou precisar da ajuda de vocês. Então, a gente vai achar o direito material, a gente vai discutir esse direito material, eu mostro uma estrutura de uma petição inicial e, numa outra semana, vocês entregam a petição individual de cada um, ou sobe no EVA, ou eu vou juntar no EVA, ou vou mandar no meu e-mail institucional, da Unital, enfim, a gente vai ainda combinar esse aspecto lá. Certo, pessoal? E se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Ok, professor. Obrigado. Nada, Claudinho. Obrigada, professor. Bom final de semana para todos. Bom final de semana a todos vocês.